Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Natura. É importante informar para aqueles que precisam de tradução simultânea que o recurso se encontra disponível na plataforma. Para acessá-lo, basta clicar no botão Interpretação, no ícone em formato de globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de sua preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em silenciar áudio original. Estão conosco hoje João Paulo Ferreira e Silvia Vilas Boas, respectivamente CEO e CFO do Grupo Natura. A apresentação a qual faremos referência durante este call já está disponível no website de Relações com Investidores. Passo a palavra agora ao João Paulo Ferreira. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar esse call reconhecendo o nosso fraco desempenho neste trimestre. O resultado nos frustrou e ficou abaixo das expectativas em receita e em rentabilidade, apesar de parte das dificuldades ter sido autoimposta e planejada. Os desafios que observamos nesse trimestre foram, em primeiro lugar, o G&A. A desalavancagem da receita pressionou nossas margens. E, embora as despesas de selling tenham caído, nossos gastos absolutos em G&A se mantiveram acima do ano passado, por conta de investimentos estruturantes que estamos fazendo e que optamos por não interromper, justamente porque seus benefícios esperados para 2026 são significativos. O segundo desafio foi a desaceleração macro, especialmente no Brasil, onde o consumo foi mais intensamente afetado do que prevíamos. Estamos insatisfeitos com o desempenho da receita na região. Os ajustes que fizemos em nossas ofertas foram insuficientes para capturar as mudanças nas tendências de demanda, especialmente por conta do baixo grau de prontidão da marca Avon, que poderia ter se beneficiado no contexto atual. Falando de Avon, vou para o meu terceiro desafio. Nós continuamos perdendo receita com a marca em função do seu baixo ritmo de inovações e lançamentos, neste hiato que acontece enquanto trabalhamos para seu relançamento no primeiro semestre de 2026. Finalmente, o quarto desafio é relacionado aos impactos finais da onda 2, especialmente na Argentina. Neste trimestre, os maiores desafios operacionais vieram da Argentina, onde as intensas mudanças comerciais que fizemos afetaram as consultoras de origem Avon mais negativamente do que planejado. Isso resultou na queda real da receita no país, que foi intensificada pelo câmbio desfavorável. O México também apresentou uma queda de receita, ainda que tenha mostrado melhoras consistentes mês após mês. E, finalmente, no Brasil, o encerramento das operações da fábrica de Interlagos causou problemas na disponibilização de produtos da Avon que afetaram o faturamento. Apesar desses desafios, temos confiança em uma evolução positiva nos próximos trimestres. A nossa operação no México já indica uma retomada e a Argentina caminha para sua estabilização no início de 2026. Adicionalmente, estamos antecipando iniciativas estruturais de ganhos de eficiência, que foram habilitadas pelas simplificações e harmonizações pós-onda 2.
Sendo assim, confirmamos o nosso compromisso de expansão da margem EBITDA recorrente no full year 25 contra o full year 24, o que, como decorrência, implica numa melhor rentabilidade já no quarto trimestre de 25. Por fim, o processo de simplificação societária progrediu com a venda da Avon Centro-América e República Dominicana e com o acordo de venda da Avon Internacional. A partir de 2026, o encerramento do ciclo de transformação, nosso foco será em crescimentos sustentáveis e retorno aos acionistas. Vou passar agora a palavra para a Sílvia, que vai nos apresentar os detalhes dos resultados financeiros no trimestre. Obrigada, JP. Bom dia a todos e obrigada pela presença. Antes de entrar nos resultados financeiros detalhados, eu gostaria de reforçar 2 pontos essenciais que o JP já mencionou. Primeiro, esse trimestre frustrou nossas expectativas, e mais adiante eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre o porquê. Segundo, o ponto relativo às simplificações societárias. Elas são extremamente relevantes para a companhia, mas acabam, sim, dificultando muito a comparabilidade das demonstrações financeiras. Por isso, incluímos no release de resultados um proforma para facilitar as análises. Nessa apresentação, assim como no release e no Excel de apoio disponível no site de RI, nós já disponibilizamos bases ajustadas e comparáveis. Isso significa que mostramos os números de 24 e 25, já excluindo a Avon Internacional e a Avon Card. Além disso, consideramos os resultados reportados pela holding, tanto em 24 quanto no primeiro semestre de 25. Apenas o terceiro trimestre desse ano já reflete integralmente os resultados da Natura Cosméticos, após a incorporação da holding em 1º de julho. Sabemos que esses ajustes têm sido recorrentes e dificultam as análises. Mas, como eu disse, são passos importantes da simplificação e estão próximos do fim. Com a conclusão da Onda 2, só falta agora a conclusão da venda da Avon Internacional e Rússia. Outro ponto importante. Como combinado, nesse trimestre o release contém o novo disclosure de informações que apresentamos durante o Natura Day. Isso inclui a abertura do DRE operacional do Brasil e da Hispana, além de outros indicadores que vão facilitar o entendimento do negócio e o acompanhamento da execução da estratégia. Após analisarem as novas aberturas, contamos com o feedback de vocês para continuarmos evoluindo. Vamos agora para o slide 5, para detalhar a performance de receita no Brasil. No terceiro trimestre, o Brasil, no consolidado, teve uma queda de receita de 3,7% ano contra ano. Quando analisamos as marcas, a Natura Brasil apresentou receita estável versus o mesmo período do ano passado. Mas é importante notar a forte desaceleração em relação ao crescimento de 2 dígitos baixo que registramos em Q2 desse ano na marca Natura. Esse movimento reflete principalmente a desaceleração do consumo que afetou a região a partir de junho, como já mencionamos anteriormente, impactando o nosso desempenho. Já a Avon Brasil registrou uma queda de 17,3% no trimestre. Esse resultado foi influenciado por 3 fatores principais: o cenário macro adverso, que impactou o poder de compra, a ausência de inovações recentes no portfólio, um ponto que temos reiterado enquanto a marca se prepara para o relançamento previsto para o primeiro semestre de 2026, que trará um portfólio renovado e alinhado ao novo posicionamento. E por impactos operacionais temporários decorrentes do fechamento da fábrica de Interlagos, concluído em outubro, que foi migrada toda a produção para Cajamar, o que impactou a disponibilidade de produtos. Os nossos estoques estão em processo de regularização para reverter este último impacto operacional que impactou a marca Avon no Brasil. A categoria de caso estilo caiu 9%, em linha com o Q1 de 25, mas abaixo do Q2 de 25, que havia sido impulsionado por uma campanha oportunística na categoria. Sobre a performance do canal, é importante ressaltar que a redução no número de consultoras e em sua produtividade está concentrada nas consultoras menos produtivas, que são mais sensíveis às restrições de crédito. As consultoras mais produtivas seguem crescendo ano contra ano. Por fim, sobre os canais não VD, tanto o canal digital quanto o varejo seguem crescendo em um ritmo saudável,
mas ainda com baixa penetração na receita total, reforçando seu papel como alavancas importantes para o crescimento futuro. Passando agora para o slide 6, que detalha a rentabilidade do Brasil. Podemos ver na coluna esquerda do gráfico que saímos de uma margem EBITDA recorrente de 23,1 no Q3 de 24 para 16,2 nesse terceiro trimestre. Essa queda é majoritariamente explicada pela desalavancagem do D&A, impactada pela desaceleração do mercado e a manutenção de investimentos estratégicos. Esses investimentos incluem o projeto de novo planejamento integrado, que comentamos bastante durante o Natura Day, um projeto muito importante que vai permitir desde maior acuracidade da demanda até eficiência em inventário, ferramentas de digitalização para aprimorar a jornada tanto de clientes quanto de consultoras, e o investimento em inovação, que inclui o relançamento da marca Avon, que acontecerá no primeiro semestre de 26. O que nos leva exatamente ao ponto do JP. Esses investimentos que já estavam em andamento são alavancas fundamentais para suportar o crescimento e o resultado a partir de 26. E por isso, tomamos a decisão de não paralisar esses projetos. Vale ressaltar que o setup e o custo inicial desses projetos estão concentrados no nosso principal mercado, que é o Brasil, impactando o D&A. Estes mesmos projetos serão subsequentemente implementados na Hispana, com um custo substancialmente menor do que foi o do Brasil. Além disso, tivemos uma queda na margem bruta de 300 bips ano contra ano, conforme mostra a segunda coluna do slide. Essa margem, no entanto, continua em patamar saudável e a queda é majoritariamente explicada pela forte base de comparação. Como evidência de que essa margem bruta é saudável, os números do primeiro semestre de 25 no Brasil mostram uma margem bruta em níveis próximos ao desse trimestre, mas com uma margem EBITDA em torno de 21, refletindo uma maior eficiência de despesas em um período de forte crescimento de receita. No entanto, estamos insatisfeitos com o resultado desse trimestre e precisamos tornar nossa empresa mais simples e eficiente. A desaceleração brusca que vivenciamos tornou ainda mais urgente a antecipação de ações estruturais para redução de despesas, o que nos levará a uma menor dependência do cenário macro e a uma organização mais ágil e eficiente. Passando agora para o slide 7, vamos analisar a performance da Hispana. A região apresentou uma queda de receita de 3,9% em moeda constante e de 24,9% em reais. Excluindo a Argentina, a queda em moeda constante foi de 1,6%, o que dimensiona o impacto que tivemos na região por conta da integração feita em julho. A marca Natura na região cresceu 12,3% em moeda constante, mas apresentou uma queda de 12,2% em reais, muito impactada pelo ajuste de hiperinflação. Adicionalmente, a onda 2 e a desaceleração geral do consumo no país trouxeram mais pressão para a receita. No entanto, quando olhamos a performance da Hispana, excluindo a Argentina, vemos a marca Natura crescendo um dígito alto em moeda constante. Isso representa uma aceleração quando comparado ao dígito baixo que havíamos apresentado no segundo trimestre de 25. Essa aceleração é explicada pela performance do México, que mostrou melhorias operacionais sequenciais a cada mês do Q3, até a estabilização da receita ano contra ano em setembro. Demais países mantêm a boa performance apresentada no primeiro semestre. Passando para a marca Avon, a receita apresentou queda de 27,2% em moeda constante e de 41,9% em reais, também impactada pela Hiper e, assim como a Natura, impactada pela integração na Argentina em julho e desaceleração de consumo no país. Além disso, a Avon também foi pressionada pela migração total da revista física para uma distribuição exclusivamente digital. Esse movimento, que aconteceu em junho, impactou totalmente o terceiro trimestre de 25. Ainda que em menor magnitude do que a Natura, a Avon mostrou um sinal de recuperação na performance excluindo a Argentina, reduzindo sua queda no trimestre para 15,4% em moeda constante, versus uma queda de 20,5% registrada no Q2 de 25. Por último, a categoria de casa e estilo também apresentou um forte impacto da integração na Argentina,
e segue pressionada pela integração no México, onde é mais relevante. A categoria registrou uma queda de 35,9% em moeda constante e 48,7% em reais. A queda do canal após a onda 2, junto com os ajustes comerciais no processo de integração, levou a esse forte declínio. Indo agora para o slide 8. Em termos de rentabilidade, a Hispana apresentou uma margem EBITDA de 4,5% no terceiro trimestre desse ano, implicando em uma queda de 100 bips ano contra ano, como demonstrado no gráfico. Essa performance é resultado de forças opostas. A margem bruta foi beneficiada pelo efeito contábil da hiperinflação na Argentina, que, por outro lado, pressionou significativamente nossa receita, conforme detalhamos no slide anterior. Além disso, o início da captura de eficiências destravadas em nossas despesas no processo de integração da região ainda foi preliminar e não suficiente para compensar a queda de receita, levando a uma desalavancagem do SG&A. Olhando especificamente para D&A, nesse trimestre houve um impacto de despesa com rescisões. É importante notar que elas não estão incluídas nos custos de transformação, pois não estão relacionadas ao processo da onda 2, embora também visam a eficiência organizacional da empresa. Excluindo este impacto, as despesas gerais e administrativas na Hispana teriam apresentado uma queda semelhante à da receita, mesmo com parte dessas despesas atreladas ao real, que se valorizou contra moedas hispânicas durante o período. Por fim, vale ressaltar que, excluindo a Argentina, a margem EBITDA apresentou uma melhora ano contra ano, refletindo a recuperação da receita no México e a boa performance dos países integrados mais maduros. Movendo para o slide 9. Agora vamos olhar nossos resultados de forma consolidada. Vemos uma queda de receita de 3,8% em moeda constante e de 13,1% em reais, refletindo a desaceleração do Brasil, os desafios temporários da onda 2 na Hispana, além da valorização do real contra as moedas hispânicas e o forte impacto da contabilização de hiperinflação na nossa receita da Argentina. Em termos de rentabilidade, apresentamos uma queda de 350 bips ano contra ano, de forma consolidada, ou 360 bips quando olhamos apenas para a operação da Latam. A diferença de 10 bips entre as duas performances é explicada pelas despesas corporativas, que anteriormente chamávamos de despesas da hold, e que reduziram 27,7% ano contra ano, e por isso passaram a representar 60 bips da receita consolidada versus 70 bips no Q3 de 24. Olhando para a rentabilidade da Latam, aqui mais uma vez chama atenção o tema de D&A, que explica toda a variação da margem EBITDA ano contra ano e que reforça a urgência de concluir os setups dos nossos investimentos estruturantes e de tomarmos ações estruturais para destravar eficiências na organização. Movendo agora para o lucro líquido total desse trimestre no slide 10. Nossa última linha foi mais uma vez impactada por efeitos contábeis não caixa e não recorrentes, relacionados a nossas operações descontinuadas que estão disponíveis para venda. Nesse trimestre, registramos um prejuízo de 1,8 bilhão. Esse número reflete principalmente um impairment de 2,8 bilhões no valor contábil da Avon Internacional, excluindo a Rússia. Esse prejuízo foi parcialmente compensado por um ganho de 1 bilhão devido à manutenção do direito da marca Avon na América Latina, conforme detalhado no fato relevante de 18 de setembro. É importante notar que o impairment de 2,8 bilhões é explicado pela intenção de venda da operação por uma libra, sendo que seu valor de livro, conforme demonstrado no segundo trimestre, era de 2,8 bilhões. Em relação ao lucro líquido das operações continuadas, apresentamos um prejuízo de 119 milhões no terceiro trimestre. Isso representa uma piora quando comparamos com o lucro de 301 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Essa mudança é resultado de receita e rentabilidade pressionadas, como eu já comentei, uma piora no resultado financeiro explicada pelo efeito desfavorável do hedge cambial das nossas dívidas em dólar. No entanto, estes efeitos foram parcialmente compensados por uma menor despesa de impostos, dada a redução do nosso EBT no trimestre. No slide 11, analisamos o nosso fluxo de caixa da firma.
Nos 9 meses de 25, ele totalizou 301 milhões, o que representa uma redução de 81 milhões quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Esta redução foi impulsionada por dois fatores principais. Primeiro, a piora operacional dos resultados, que, no entanto, foi quase que totalmente compensada pela linha de impostos. E segundo, a deterioração do nosso capital de giro, que piorou em 37 milhões. Analisando a dinâmica do capital de giro, vemos uma melhora significativa na linha de recebíveis, refletindo o crédito mais restrito que implementamos. Isso, porém, é compensado pela piora na linha de pagamentos e outros ativos e passivos. Por último, vale destacar que nossa linha de estoques apresentou uma piora de 65 milhões ano contra ano, explicada pela receita, que ficou abaixo do esperado nesse terceiro trimestre. Em relação ao fluxo de caixa livre, a piora ano contra ano foi de 172 milhões. Essa diferença é explicada pelos 81 milhões de redução do fluxo de caixa da firma, e o restante é majoritariamente atribuído a efeitos cambiais na nossa posição de caixa. Passando agora para o slide 12, o meu último slide de endividamento. Nesse trimestre, nossa dívida líquida ficou praticamente estável em 4 bilhões, o que reflete um fluxo de caixa da firma neutro no trimestre, e o pagamento de juros da dívida em torno de 90 milhões. No entanto, nossa alavancagem sai de 2,18 vezes no segundo trimestre de 25 para 2,53 vezes neste trimestre. Por que isso ocorre? Principalmente por conta da deterioração do EBITDA reportado nesse trimestre, na comparação ano contra ano. Por último, vale lembrar que o EBITDA do quarto trimestre de 24, que é utilizado na base de cálculo do EBITDA dos últimos 12 meses, teve um impacto negativo de 564 milhões dos projetos estratégicos anteriormente liderados pela Hold, principalmente relacionados ao Chapter 11 da API. Excluindo esse efeito, a métrica dívida líquida sobre EBITDA ficaria em 1,87 vezes no terceiro trimestre de 2025. Este é o nosso número de alavancagem ajustado. Para o fechamento do ano, nossa expectativa é terminar o período de 12 meses dentro da nossa estrutura de capital ótima, posicionando entre 1 e 1,5 vezes a alavancagem. Antes de passar a palavra para o JP, quero destacar que a contínua recuperação do México, a melhora gradativa da performance da Argentina e a captura de benefícios das reduções táticas que implementamos no terceiro trimestre serão os fatores que vão viabilizar uma melhora de margem já no quarto trimestre e, finalmente, a expansão da margem EBITDA recorrente para todo o ano de 25 versus o ano de 24, que reitera o nosso compromisso que assumimos com o mercado no início do ano. Passo agora a palavra para o JP e volto na sequência para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Silvia. Antes de abrir para a sessão de perguntas e respostas, quero destacar as minhas considerações finais. No que se refere a 2025, reforço as palavras da Silvia, confirmando a expansão de margem EBITDA recorrente no ano de 2025. E reitero que esse foi o último ano que reportamos custos de transformação e EBITDA ajustado. Com o fim desse ciclo de transformações, reforço nossa confiança em que estamos bem posicionados para entregar, a partir do próximo ano, as ambições apresentadas no Natura Day. A saber, a defesa e a expansão da nossa liderança no Brasil e na Argentina, alavancadas pela modernização da venda direta. O fortalecimento do nosso negócio no México. A aceleração de nossas operações nos canais D2C e na categoria cabelos. A retomada da Avon. A implementação de um modelo operacional e organizacional mais ágil e adaptado para impulsionar as demandas estratégicas do nosso próximo ciclo. E, por fim, a captura do retorno dos investimentos estruturantes, já citados durante o call, com ganhos de eficiência, rentabilidade e conversão de caixa. Termino por aqui. Muito obrigado pela atenção e abrimos agora para perguntas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam todas feitas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é de Dani Eiger, analista sell-side do Banco XP. Por favor, Dani, pode abrir seu microfone. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu acho que ela tem várias ramificações, então eu vou fazer só ela. Assim, a gente está vendo um contexto bem desafiador, macro, principalmente no Brasil, mas vocês também citam a Argentina, e a gente até vê outros players passando por situações parecidas, de que não parece que não tem tanto espaço até para lidar com isso. E eu acho que vocês já estão tomando aí aparentemente uma iniciativa nessa questão de eficiência de despesas, né? Pelo visto mais tática, mas eventualmente evoluindo ali para estruturais. Então, eu queria, na verdade, explorar o que mais pode ser feito, né? Então, assim, primeiro nessa questão das iniciativas estruturais, se conseguir dar alguma dimensão de ordem de grandeza ou principais áreas, eu acho que seria bacana. E também quando esse projeto estrutural deve ser feito ou concluído. E aí, do outro lado, do que mais pode ser feito, né? Acho que agora eu não lembro se foi qual dos dois comentou sobre a questão do ajuste das ofertas, não terem sido suficientes. Acho que foi você, JP. Se vocês ainda estão olhando outros possíveis ajustes, né? Seja no portfólio, seja em preço, seja, enfim, de alguma forma nessa oferta de vocês para uma realidade eventualmente mais desafiadora por mais tempo, né? Eu acho que tem esse ponto. Eu sei que a Avon está sendo, enfim, reconstruída, vamos dizer assim, mas na própria Natura, o que vocês ainda estão olhando ali de oportunidades? E aí também na questão de crédito, né? Vocês falam da questão de maior restrição de crédito, acho que faz sentido dado o contexto da inadimplência mais, em níveis mais elevados, mas também o que vocês não poderiam, de repente, usar um pouquinho o Emana Pay? A gente vê, de modo geral, né, ali, as líderes fomentando mais o Emana Pay, então quanto que também, de repente, vocês têm algum tipo de flexibilidade de usar isso como uma alavanca ou, eventualmente, outras que eu não pensei aqui. Então, é basicamente o que está na mão de vocês para lidar com um cenário mais desafiador, além das despesas. Obrigada. Bom dia, Dani. Eu começo pelos temas relacionados à receita e consumo, e a Silvia segue falando de ajustes de despesas, tá bom? Enfim, nós não estamos antecipando nenhuma mudança intensa no cenário de consumo. Estamos vendo nenhuma grande uma tendência que mude o cenário atual desse consumo mais comprimido. Tendo dito isso, sempre tem algo que a gente pode fazer, né? A primeira alavanca você mencionou muito bem, crédito. Nós fomos mais restritivos em crédito, né? E por isso mantivemos a inadimplência bem controlada. Isso tem um efeito na atividade das nossas consultoras. Mas, de fato, os instrumentos de crédito e pagamento e cobrança que existem hoje no Pay são de excelente qualidade. Portanto, ao migrar a carteira progressivamente mais para o Pay, isso nos dá alternativas de concessão de crédito mais eficiente. Então, nós estamos acelerando a migração da carteira para o Pay, o que certamente contribuirá para a melhora de atividade das nossas consultoras. Além disso, existem oportunidades regionais. O padrão de consumo que nós vemos no Nordeste é diferente do Sul, e nós estamos atuando nessa gestão mais micro, né, de cada região, entendendo o que está sendo mais demandado em cada um dos nossos mercados e ajustando a oferta. E, claro, há categorias e segmentos que giram mais nessa época, e nós estamos privilegiando as ofertas desses segmentos. Tendo dito isso, a Avon seria uma alavanca muito importante para esse momento, mas infelizmente ela não está com o portfólio adequado para a gente usá-la para a resposta. Então, em resumo, sim, há ajustes que a gente pode fazer para tentar aumentar a captura no contexto atual, principalmente no Brasil, também na Argentina.
Silvia. Oi, Dani, bom dia. Obrigada pela pergunta. Vou falar aqui de D&A, que foi o grande detrator de rentabilidade no trimestre, para dar um pouco mais de cor para vocês do que a gente já fez e o que ainda vamos fazer. Primeiro ponto, esse patamar de D&A não é e não será o patamar de running de D&A da companhia a partir de 26. Esse ponto é extremamente importante. Dito isso, o valor nominal de D&A no Brasil, ele caiu em Q3 versus Q2. Mas devido à desalavancagem, como percentual da receita, a gente não vê essa evolução. A desaceleração do Brasil foi acima do que a gente esperava. Então, o que nós começamos a fazer quando a gente viu este movimento de desaceleração acontecer no Brasil? A gente revisou a carteira de projetos para cancelar o início de projetos que estavam previstos para começar esse ano. Congelamos todas as vagas, fizemos um corte generalizado de despesas discricionárias de todas as naturezas, mas mesmo assim não foi suficiente. E por isso nós vamos antecipar, como você comentou, medidas estruturais relevantes para simplificar a organização. Medidas essas que já vão trazer benefícios a partir de 26. Quando a gente olha o D&A do Brasil, a gente vê impactos importantes de projetos que nós comentamos, tanto eu quanto o JP, que decidimos não parar, que são projetos que já vinham acontecendo, muito importantes para habilitar o crescimento futuro e o retorno futuro da companhia a partir de 26, que estão impactando o D&A. Dentre eles, planejamento integrado, a gente falou muito desse projeto durante o Investors Day. Ele é uma revisão completa que vai trazer muitos benefícios, né? Eu comentei sobre a acuracidade da demanda, eficiência em inventário, um projeto muito importante que a gente conclui agora no final do ano para o Brasil. Outros projetos relacionados à digitalização da jornada da consultora e da jornada do cliente, também muito importante, porque a digitalização da jornada da consultora habilita essa evolução da venda direta, evolução dos canais não VD e, por último, inovação. Inovação impactou o D&A nesse trimestre, com investimentos que são importantes, principalmente relacionados ao novo portfólio da Avon, que, como a gente comentou, o kickoff do novo posicionamento vai acontecer agora no primeiro semestre de 26. Então, em linhas gerais, a gente vem com um patamar de D&A alto, tivemos uma evolução nominal em relação a Q2 no Q3. Em Q4, a gente pretende capturar benefícios adicionais, visto as medidas táticas que foram implementadas, e urgência para acelerar essas medidas estruturais para reduzir nossa dependência em relação ao cenário de mercado. Tá claro, só um follow-up em relação a pricing. Não sei se vocês estão enxergando alguma oportunidade do lado de talvez revisitar posicionamento de preço. A gente escuta de um feedback de uma competição intensa na categoria de presenteáveis entre categorias, né? Não apenas dentro de, por exemplo, cosmético com cosmético, aí isso extrapola para, por exemplo, joias, para próprio chocolate, enfim. Pensando agora na sazonalidade, se vocês acham que tem espaço para, de repente, fazer algum tipo de ajuste em preço. A gente sempre olha a dinâmica de preços, né, em relação ao mercado em geral, concorrência, como você falou, nem sempre a concorrência está na mesma categoria, e tentamos fazer ajustes, e vamos fazer alguns ajustes, mas são marginais, né? Nada que seja absolutamente relevante. Tá ótimo, obrigada pelas respostas, pessoal. A nossa próxima pergunta é de Luiz Guanais, analista seu site do BTG. Por favor, Luiz, pode abrir seu microfone.
Bom dia, JP. Bom dia, Silvia. Eu acho que duas perguntas aqui do meu lado, tá? E pegando um gancho, tá, na resposta anterior, JP, se você pudesse explorar um pouquinho esse cenário top-down, né, de mercado, né, e nos diferentes segmentos em que a Natura atua, como é que você está vendo a tendência para final de ano, tá? E para começo do ano que vem? Se tem algum sinal, mesmo que pequeno, né, de inflexão em alguma categoria específica, em consumo, enfim. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, tá também pegando um gancho na pergunta da Dani, né, que é o espaço de repasse de preços, tá, aqui no Brasil, né? Se eu entendo que vocês estudam, né, o tempo todo ali o posicionamento da competição, mas pensando principalmente para o ano que vem, se a gente poderia esperar algum espaço para aumento de preços nas categorias em que vocês atuam. Obrigado. Bom dia. Olha, o consumo, falando do mercado, o mercado veio desacelerando ao longo do ano e tem crescido um pouco acima da inflação, né? Para quem vinha para o mercado que vinha crescendo bastante acima da inflação. E fundamentalmente por preço. Volumes flat e um pouco, inclusive ligeiramente negativo nas categorias mais de beleza, mais discricionárias, que são categorias importantes para nós. Nós não temos visto sinais de grandes inflexões. Pareceria que parou de frear, né? Mas são sinais ainda muito fracos. As nossas categorias, eu lembro todos, são muito elásticas à renda disponível das famílias e a preços. Então, há que se monitorar o que vai acontecer com a renda disponível. Enfim, o governo tem uma série de intenções de aumento de renda, especialmente para o ano que vem. Se isso acontecer, vai favorecer o nosso mercado. A ver, né? Por fim, nós sempre precificamos para recompor as nossas margens. E acho que não há nada que tenha mostrado nos últimos anos obstáculos para esse movimento de preço, especialmente com a nossa marca sendo a marca líder, né? Nós temos que seguir comandando o ajuste de preço, que vem não apenas por aumento de preço de lista, mas também por inovações, né? Nós temos um pipeline bastante forte para o ano que vem, e bastante diferenciado, inovador. Então, eu estou confiante que vamos conseguir manter os nossos hábitos de recompor margem através também de preços, né? Obrigado. Tá ótimo, JP. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é de Ruben Couto, analista sell-side do Santander. Por favor, Ruben, pode abrir seu microfone. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Vocês podem comentar um pouco da expectativa em torno da base de consultoras? Acho que entendo que tem aqui um efeito de churn das consultoras menos produtivas e olhando o Spanish, acho que está numa dinâmica diferente por Onda 2, mas o que a gente deveria esperar da base de consultoras, não só agora final do ano, mas pensando para 26 também? Há um esforço aqui de tentar incrementar o número de consultoras, até talvez aproveitando o momento do Brasil um pouco mais difícil do lado macro, ou ainda continua o foco principalmente em produtividade, não tem muito espaço para ter esse volume de consultoras como contraponto aqui nessa desaceleração? Obrigado. Oi, Rubem, bom dia. Sim, há espaço para crescimento no número de consultoras. O número foi, de fato, afetado pelo churn, especialmente das pequenas consultoras, que, por sua vez, foi bastante afetado por restrições de crédito, tá? Nós vemos bastante espaço para recompor a base de consultoras na Hispana e também no Brasil. Então, esse é um dos vetores de crescimento para os próximos anos, sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Rodrigo Gastins, analista sell-side do Banco Itaú BBA. Por favor, Rodrigo, pode abrir seu microfone. Bom dia, pessoal.
grande dúvida que eu fiquei aqui é justamente qual que foi, na opinião de vocês, esse diagnóstico, né, de receita e margem bruta de Brasil. Eu sei, né, JP, você já fez alguns comentários no começo, mas eu queria explorar um pouco mais, né? A gente viu essa desaceleração macro, mas o próprio crescimento do TRI ficou um pouco abaixo, né, do crescimento de mercado. Acho que você mesmo, né, JP, mencionou essa insatisfação com os resultados. A pergunta é, se vocês, né, obviamente pudessem voltar, né, 3 meses no tempo, assim, teria algo que vocês acham que poderiam ter feito diferente, né? Tanto do ponto de vista de receita quanto do ponto de vista de margem bruta, tá? Eu queria entender um pouco melhor, explorar um pouco mais do ponto de vista agora micro, né? Essas iniciativas de receita e de margem bruta, aonde esse combo, na opinião de vocês, deixou um pouco a desejar no terceiro tri, tá? E aí a segunda pergunta, em linha, né, dessa primeira é, quando você olha a margem de Brasil, essa queda ano contra ano, quando vocês olham uma operação mais estabilizada, digamos assim, né, em termos de top line, de repente com um macro um pouco mais estabilizado, qual que é a ambição de rentabilidade para vocês em Brasil, olhando do ponto de vista de margem EBITDA? São essas duas. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gastim. Olha, vocês sabem que o nosso objetivo é defender a nossa liderança, expandir, inclusive, o nosso market share. No ano acumulado, a marca Natura ainda vem performando bem, embora tenha frustrado as nossas expectativas aí no Q3, e nós continuamos trabalhando para buscar esse objetivo. A marca Avon não vai conseguir conseguir expandir share nesse ano aqui, nós estamos trabalhando para o próximo ano. No curto prazo, as alavancas que eu mencionei antes poderiam ter sido movidas ainda mais intensamente para a gente tentar trazer um pouco mais de receita, notadamente crédito, viu, Gastinho? A gente vem acelerando essa migração para o Pay, que nos dá mais instrumentos de crédito, e se tivéssemos avançado um pouco mais rápido, poderíamos ter ajustado um pouco mais da atividade do canal. Além do que eu já falei, né? Sortimento por região tem alavancagens diferentes. A gente operou isso, mas em retrospectiva, sempre poderíamos ter feito alguma coisa a mais. Deixo aqui com a Silvia para falar dos temas relacionados à rentabilidade, tá? Oi, Rodrigo, bom dia, obrigada pela pergunta. Vamos lá, vamos começar com margem bruta do Brasil. A margem bruta teve queda em relação ao ano passado, mas reforçando que ano passado o Q3 24 foi bastante forte. Mas o Brasil fechou com uma margem bruta saudável, apesar dessa queda contra o ano passado. Por que eu digo que essa margem bruta é saudável? Se a gente olha o primeiro semestre desse ano, a gente rodou com uma margem bruta nesse patamar e uma rentabilidade do Brasil em torno de 21. Então, é uma margem que habilita uma boa rentabilidade para o Brasil. E quando a gente olha para frente, numa perspectiva de rentabilidade, nós comentamos lá no Investors Day que o Brasil sempre teve uma rentabilidade muito forte e nós vamos sustentar esses patamares históricos do Brasil. Não tem por que isso não acontecer. E quando olha para 26, além de todas as eficiências que comentamos aqui, que a gente vai capturar mais estruturais, tem a conclusão do setup dos projetos que a gente está implementando esse ano e que vão habilitar a captura de retornos adicionais. Super claro, Silvia. Então, só para entender, ver se eu entendi corretamente, ou seja, a margem de Brasil, né, do ano passado, uma base de comparação dura, até se você pudesse explicar exatamente o que puxou essa margem para cima no ano passado, acho que seria legal entender. E aí, quer dizer, ou seja, a margem que a gente viu agora no terceiro tri, obviamente, com toda essa questão da receita ter prejudicado um pouco a alavancagem operacional, seria um patamar mais razoável de Brasil. Só, enfim, para ver se o meu entendimento está correto, por favor. Rodrigo, quando a gente olha Q3 do ano passado, ele teve um impacto bastante favorável de câmbio e um negócio que estava crescendo bastante em categorias de margem de contribuição alta para a companhia. Perfeito, super claro. Obrigado, Silvia. Obrigado, JP.
A nossa próxima pergunta é de Vinícius Strano, analista seu site do BS. Por favor, Vinícius, pode abrir o seu microfone. Bom dia, João. Bom dia, Silvia. Algumas perguntas aqui do meu lado. Só aprofundando um pouquinho mais na Natura Brasil, se vocês puderem comentar um pouco aqui quais são as categorias que têm sido mais impactadas, só também explorar um pouco esse efeito de mix, é, olhando um pouco para frente. Olhando um pouco para a Avon, como é que vocês estão pensando nesses investimentos, né, para revitalizar a marca? Se vocês puderem comentar um pouco sobre esse reposicionamento que vocês estão planejando fazer, os principais KPIs que vocês esperam monitorar, e se tem algum nível de resultado ou alguma entrega que poderia eventualmente mexer aqui em uma decisão de eventualmente descontinuar a marca, olhando mais aqui a longo prazo. E a última pergunta, na Avon Internacional, se vocês puderem só comentar um pouco, qual que é a visibilidade aqui em termos de evolução aqui de caixa, e se continuam com a expectativa, né, do fechamento no começo do ano que vem, e ainda sem necessidade de qualquer aporte adicional de caixa em Avon Internacional. Obrigado. Oi, Vinícius. Olha, o mercado tem se contraído fundamentalmente em todas as suas categorias, ligeiramente mais nas categorias de beauty, ou seja, perfumaria, rosto, maquiagem, mas não é uma grande diferença, tá? Mas os dois segmentos de uso diário e de beleza têm se contraído, sendo que de beleza ligeiramente mais, e o nosso negócio tem um pouco mais de beleza do que itens de uso diário. O que se refere à Avon, eu não posso, nesse momento, revelar todos os detalhes do relançamento da Avon, mas a gente está. Eu confirmo que existe um espaço de mercado muito grande para o qual essa marca tem um grande fit, né? E um público muito bem definido, mas para isso ela precisa ser reposicionada e seu portfólio redesenhado. Eu não posso passar mais detalhes. Evidentemente que nós esperamos retomar crescimento com essa marca. A rentabilidade da marca já melhorou muito depois da integração. Eu insisto que a marca Avon tem margem de contribuição positiva em todas as regiões, agora passado a onda 2. Então, queremos voltar a crescer com ainda mais rentabilidade. Caso isso não aconteça, nós vamos reavaliar os cenários possíveis na hora certa, tá bom? Silvia. Avon Internacional. Vinícius, Avon Internacional, o plano segue sendo executado conforme planejado. Então, a expectativa é concluir a venda no primeiro trimestre de 26. Em relação à situação de caixa, o time da Avon Internacional segue executando o plano, inclusive capturando benefícios da reestruturação que foi implementada no primeiro semestre. Então, não há perspectiva, até o momento, de nenhum aporte adicional de caixa para a Avon Internacional. Ótimo. Obrigado, Silvia. Obrigado, João. Bom dia. A nossa próxima pergunta é de João Pedro, analista seu site do Citi. Por favor, João Pedro, pode ativar seu microfone. João, enviei um comando para que ative seu microfone. A próxima pergunta é de Irma Sgars, analista seu site do Goldman Sachs. Por favor, Irma, pode ativar seu microfone. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade.
Tenho mais duas perguntas rápidas. Pelos comentários no release, parece que vocês enxergam espaço para crescer um pouco mais no México. Obviamente tem toda uma questão de recuperação lá, depois da onda 2, mas acho que também em termos de market share, vocês enxergam que lá talvez tenha até mais espaço do que talvez nos outros mercados. Então, se puder entrar um pouco mais em detalhe em quais categorias e como que você pretende ir atrás deste market share no México, especificamente. E também, se puder só explicar um pouco como que vocês estão pensando sobre o tema de inovação, que foi um tema que vocês destacaram bastante no Natura Day lá em julho. Se puderem falar um pouco como que vocês estão blindando talvez essa área neste momento que vocês também estão buscando eficiências maiores através da organização toda. Obrigada. Bom dia, Irma. Sim, de fato, o México é uma geografia em que nós temos maior upside de market share, porque é onde estamos mais under-indexed em relação aos demais países, né? Existe um vetor muito direto, muito simples, que acontece a partir de agora, que é a penetração da marca Natura sobre o canal de venda direta herdado da Avon. Era um canal muito grande, em comparação com o que nós tínhamos, e que passou a acessar imediatamente a marca Natura, ou seja, a marca começa a penetrar em muitos mais lares. E nós estamos vendo isso traduzido num aumento de produtividade importante. Associado a isso, existe um investimento para tornar a marca mais conhecida lá, como ela é em outros países. Então, esse crescimento da marca Natura habilita investimentos em comunicação da própria marca, retroalimentando um ciclo virtuoso. Por fim, é um mercado em que os canais não venda direta também são muito importantes, e lá nós estamos expandindo tanto as nossas operações online, quanto a nossa rede de lojas, tá? Inclusive com franquias. Então, esse caminho é um caminho em que há bastante espaço para os próximos anos, sim. No que se refere à inovação, particularmente de produtos, quer dizer, inovação inclui também inovação comercial, a digitalização da força de vendas, inovação de processos, mas eu quero me ater aqui à inovação de produtos. Nós examinamos o nosso pipeline de lançamentos dos próximos 3 anos. Já são bastante definidos, né? 26 e 27 com um alto grau de certeza, e 28 ainda com espaços, né? E nós voltamos a examinar todo esse pipeline de inovação, focando nos itens que trazem maior alavancagem de receita, né? E garantindo que esses lançamentos de alto retorno terão todos os recursos necessários para performar. Tá bom? Obrigado. Então, talvez seria justo pensar que vocês estão focando em talvez menos lançamentos de SKUs, mas com mais foco nestes para os quais vocês esperam mais impacto e concentrando aí o gasto só nessas. Correto, a sua interpretação é absolutamente precisa, né? Foco nos grandes lançamentos de alto retorno e uma redução no número absoluto de lançamentos. Entendi. A nossa próxima pergunta é de Alexandre Namioka, analista sell-side do Morgan Stanley. Por favor, Alexandre, pode ativar seu microfone. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Só queria fazer um follow-up rápido aqui na parte de Avon. Eu acho que no penúltimo slide da apresentação, vocês comentaram vocês mencionam, na verdade, sobre a retomada da Avon de 2026 adiante.
Quando eu volto lá para o Investor Day, eu fiquei um pouco com a impressão que vocês ainda não tinham tanta confiança sobre essa retomada da marca. Queria só entender o que está talvez dando mais confiança sobre essa retomada de Avon. E se vocês também acham que se vocês vão precisar, se apenas, na verdade, fazendo esses investimentos estruturantes seria o suficiente para a gente ver essa retomada, ou então se vocês vão precisar continuar, talvez, fazendo mais investimentos em marketing para talvez reativar ou continuar reativando essa marca de 26 adiante, né? Obrigado. Alexandre, olha, temos uma equipe trabalhando nesse relançamento e nas revisões que fazemos semanalmente para esse trabalho, eu me vejo cada vez mais entusiasmado. O trabalho que está sendo feito é realmente muito refrescante, muito inovador, assim, acho que é um caminho realmente muito promissor, estou muito entusiasmado. Eu acho que é justo dizer que nós não conseguimos fazer essa retomada da Avon até agora. Então, essa confiança não vem da extrapolação de resultados concretos, né? Então, acho que é justo que a gente espere para ver isso se concretizar, mas eu realmente tenho muito entusiasmo. Os investimentos necessários para fazer são os investimentos regulares do negócio, só que alocados de uma maneira completamente diferente do que são hoje. Então, os recursos necessários não são excessivos, estão em linha com o tamanho do negócio, mas eles, na nossa opinião, serão muito mais eficientes, muito mais produtivos. Nesse caso, diferente de outros temas, vamos ter que esperar para ver se o nosso entusiasmo se concretiza em realidade. Perfeito, obrigado, JP. A nossa próxima pergunta é de João Pedro, analista seu site do Citi. Por favor, João, pode ativar seu microfone. Oi, pessoal, bom dia. Vocês conseguem me ouvir agora? Conseguimos ouvir. Sim, conseguimos. Ótimo, JP, obrigado. Desculpa aí o problema mais cedo. JP, assim, acho que o ponto aqui, quando eu olho o top line da companhia no Brasil, ele parece bem, ele não parece muito desalinhado com a proposta que vocês estavam falando no Investor Day, né? Até retomando a pergunta do Alexandre, assim, a gente está vendo a marca Natura aparentemente ganhando share, né? A Avon está, de fato, refletindo os menores investimentos. Mas quando a gente olha para baixo dessas linhas, né, a gente vê um desalinhamento, parece, né, um desalinhamento ali de custo e despesa, né? Então, queria explorar um pouquinho melhor esse ponto também é importante entender a hora que vocês retomam o investimento na marca Avon, isso aqui também vai ter uma penalidade, né? Vocês vão voltar a ter, deveria ter algum aumento aqui na despesa de P&D, né? Então, assim, queria entender, assim, como é que vocês veem, tem um phasing também, né? Essa sazonalidade de despesa que a gente tem uma certa dificuldade também de entender. Então, acho que é importante, como é que a gente vê como é que vocês veem esse melhor alinhamento, acho que o ponto é esse, o melhor alinhamento dessa estrutura de custo e despesa para refletir a estratégia que vocês mesmos desenharam, né? De focar mais na marca Natura. Não sei se ficou claro esse ponto aí para vocês, mas o outro ponto é em relação à conversão de caixa para o ano que vem, né? Que patamar de conversão, seja de EBITDA, não seja de alguma outra métrica operacional, que a gente consegue entender o patamar sustentável de conversão de caixa da operação Latam. Obrigado. Oi, João, obrigada pela pergunta. Você tem razão, hoje a gente está com o P&L desbalanceado devido ao impacto de D&A. E esse impacto de D&A, como eu já comentei anteriormente, está relacionado a diversos fatores, seja os fatores internos relacionados à Onda 2, seja a nossa decisão de manter esses projetos que terminam o setup esse ano e vão trazer retorno no ano que vem, seja pela desalavancagem. Nós não temos dúvida que em 26 o patamar de D&A será significativamente menor do que a gente viu este ano, né? Seja pelas capturas
dos retornos e benefícios que os projetos vão trazer, seja pela captura dos benefícios dessa simplificação organizacional que a gente comentou aqui. Então, o D&A hoje está desbalanceado, nossa expectativa é que ele volte para o patamar adequado a partir de 26. Além disso, numa perspectiva de rentabilidade, em selling, a gente ainda tem oportunidades para serem capturadas, oriundas da combinação do negócio em México e Argentina, assim como a gente viu nos outros países que combinamos. Marketing, que foi seu ponto, nós não pretendemos investir mais em marketing do que o negócio consegue absorver. Então, o JP comentou, no caso da Avon especificamente, que os investimentos vão acontecer de maneira gradativa a partir do momento que a gente veja evolução dos planos sendo implementados em 26. Rentabilidade, a partir desses fatores, nosso compromisso é expandir a rentabilidade em 26, comparado com 25, assim como a gente fez nos últimos 3 anos. Movendo agora para a conversão de caixa. Lá no Investors Day, eu mostrei que a gente terminou 24 com uma conversão de caixa acima de 50. E que a companhia, historicamente, antes das aquisições, rodava em um patamar acima de 60. Com o fim do ciclo de transformação e simplificação da companhia, nós vamos voltar a ter uma empresa muito parecida com a empresa antes das aquisições. Ou seja, nossa expectativa é voltar para aqueles patamares de conversão de caixa. Tá ótimo, Silvia, obrigado. Agora, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Natura está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.